Fala pessoal, aqui é o Negrelo. A maioria de vocês já me conhece aí, para quem me segue, né? Principalmente, né? Meus seguidores. Se você não me conhece, vai passar a conhecer agora. A gente tá com um projeto novo agora aí, né? Que é o Race Talks, ou Papo de Corrida, né? Popularmente falando. E é um projeto novo que a gente está trazendo mais voltado para o automobilismo, em especial a arrancada, né? Que é o esporte que eu principalmente participo, gosto, sou mais ativo nesse segmento, né? Do automobilismo. Então, eu resolvi hoje começar com esse projeto aqui, né? Um start aí. Então, a gente vai trazer convidados do meio do automobilismo, principalmente da arrancada, né? E para dar voz para essas pessoas, para a gente conhecer um pouco mais da história dela, para ampliar aí, digamos, a união dentro da comunidade da arrancada. E hoje estamos começando, né? Então, perdoe qualquer erro, qualquer gafe que a gente cometer aí, mas a gente está fazendo esse projeto com muito carinho. É 100% da minha parte, assim, de estar aqui focado, correndo atrás. Vamos atrás de novas parcerias aí, para a gente trazer cada vez mais gente desse mundão aí. A gente está falando aqui de Curitiba, mas nada impede de trazer o pessoal de fora aí. E hoje estamos aí. Espero que vocês gostem, que vocês curtam, que vocês apoiem. E vai ter muito mais novidade aí nas minhas redes sociais. Na descrição do vídeo depois vai ter todas as minhas redes sociais e você vai poder acompanhar por lá, beleza? Hoje eu estou trazendo uma convidada muito especial. Escolhi ela para trazer, né, nesse programa de abertura, porque ela tem uma história bem bacana, né? Dentro do esporte, uma história de superação. Ela é minha amiga pessoal, uma amiga de longa data, né? Então, ela também tem um projeto muito interessante. Além de pilota, ela também é promotora de evento. Para quem me conhece, já deve estar imaginando de quem eu tô falando. Então, espero que vocês curtam. Ela tem uma história bem legal. A gente vai discutir sobre isso, sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro. E quero que vocês curtam muito esse programa hoje com a minha convidada, Ju Gavasso. Daí, Ju, boa noite. E aí, boa noite. Estamos aqui para conversar, né? Estamos aí nesse programa novo, né? Que Deus abençoe essa nova etapa aí da sua vida. Que o Race Talk seja um programa de sucesso. Eu tenho certeza que vai ser. E a gente está aí para colaborar, para ajudar na divulgação, para trazer a mulherada também para cá. Porque homens eu sei que vai ter bastante, né? Isso aí não vai faltar isso. Mulherada vai estar aí também para contar um pouquinho da nossa história no decorrer aí dos programas. Com certeza vão vir outras meninas aí participando do Race Talks. Ah, muito bacana. E Ju, pra gente começar hoje, né? Sim, eu particularmente já conheço muito da sua história, né? Pela nossa amizade, né? Amizade com o Jean, que é o seu marido. Então, assim, aonde começou a Juliana Gavasso no meio do automobilismo? Conta pra nós. Olha, no automobilismo, de verdade foi depois que eu conheci o Jean, né? Uhum. Mas desde muito pequena eu acordava no domingo de manhã com a musiquinha do Senna, ganhando as corridas. Eu acho que isso marcou... Como todos nós brasileiros, né? Pelo menos da nossa geração. A gente assim, acordava no domingo de manhã com o barulho da Fórmula 1. Então eu lembro do meu pai tomando chimarrão, sentado no sofá, assistindo a Fórmula 1. Então eu já era de praxe, todo domingo era o Globo Rural e aí depois a corrida, né? Ou no horário da corrida. E aí a gente ficava ali o tempo todo. E eu sempre gostei, né? O meu pai também sempre foi fã de carros, assim, carros mais antigos. Mas no meio da arrancada, daí veio depois que eu conheci o Jean. Eu lamento por isso, por um lado, mas, né? Mas talvez se eu tivesse conhecido ele, eu também não estava aqui hoje, né? Hoje então, eu não estaria. Hoje, tanto é que eu carrego o Ju Gavasso justamente por conta do nome dele, né? Eu sou o Gavasso. A Ju Gavasso nasceu por conta do marido que me pôs nesse mundo. Que é o Jean Gavasso. É o Jean Gavasso. Aí sim, Então tá. Bom, mas é bacana saber dessa história, porque assim, muita gente... que nem assim, como eu, né? Que nem você conhece também o Binho, que é meu primo. Sim. E eu acho que eu passei a gostar do automobilismo, de carro, etc., mas por causa dele. Então, assim, sempre tem alguém que puxa a gente, né? Então, assim, no teu caso, foi por causa do Jean, que é seu marido, né? Hoje. Essa questão de sempre tem alguém, né? Que puxa a gente realmente. No caso,
a minha experiência, né, com o nosso AIC foi tudo depois que eu conheci o Jean, né? Então, ele que me puxava e falava, ó, tem festival de arrancada. Final de semana a gente vai pra lá. Aí a gente ia, então... E é um tempo que, porra... Quem viveu, viveu, né? Quem viveu, viveu, né, cara? Eu lembro também que as primeiras arrancadas que eu fui, logicamente foi no AIC ali, né, que... Naquela época era o que tinha de melhor no Brasil, sim, né? E por muito tempo, né? Até, infelizmente, a gente acaba perdendo o autódromo. É o que tinha de melhor. Mas é uma época que, porra, dá uma saudade, rapaz. O AIC nunca mais, né? A gente vai ter o AIC de novo. Mas ficam as lembranças, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade. Eu não tive a oportunidade de poder... realizar meu sonho, que é fazer uma largada ali no AIC com aquela arquibancada lotada de gente, né? Eu, assim, peguei, assim, eu tive a oportunidade de andar lá, na época, acho que com um Chevette, OHC, só que já não era os eventos como era, já era aqueles rachas, 201 metros que eles faziam lá. Sim, sim. Daí não tinha tanto público, mas era bacana andar lá. Ainda assim, eu consegui aproveitar. Mas, assim... Quem viveu, viveu, como você disse, né? Eu andei a última vez lá pela lista da 41 e até foi a última vez que eu andei foi a lista que rodou antes do Armagedon, que foi o último que teve aqui, né? É o último evento praticamente de arrancada, acho que do autódromo foi o Armagedon. Foi o Armagedon em 2021. Eu lembro que eu tava como espectador, né? Naquela ocasião, né? Por causa... que era só a lista que tava rodando, daí posteriormente o Armagedon. Teve bastante gente vindo no Armagedon, né? Na época a gente tava em pandemia, então não liberaram a arquibancada pro público. O que eu acho assim que ficou a desejar também, infelizmente, foi por causa da pandemia. Foi. Porque eu acho que se não fosse o caso da pandemia naquele momento, eu acho que tinha tudo para ser um dos maiores Armagedon que foi feito até então. Sim. Pela estrutura do autódromo, aquela arquibancada gigante, né? Então, mas fazer o quê? Realmente o Armagedon ali, né? Se tivesse a possibilidade de ter recebido um público de Armagedon, teria ficado sensacional. Ia ficar daquelas lembranças de antigamente, que nós estávamos falando agora. Tem algumas pessoas que têm as fotos, né? O Binho é O Binho tem umas fotos alucinantes daquela época. O Fábio Alarcon também é um da KF Turbos, né? O Fábio também tem uma foto do Fusca dele na época, com aquela arquibancada forrada cheia de gente. É bem emocionante você ver aqulas fotos, né? Eu não cheguei a ter uma foto daquela, mas... eu lembro que na época, a gente esperava... parecia que durante a semana não passava o tempo para chegar no final de semana para ir pra arrancada. E eu lembro até... essa semana nós estávamos conversando entre alguns amigos lá, que naquela época era tão legal a arrancada aqui em Curitiba, porque atendia vários públicos. Sim. Tinha o pessoal da arrancada, que forrava a arquibancada, né? Os pilotos, obviamente, correndo. Na parte do estacionamento, tinha equipes de som, automotivo. Então, tinha aquele público lá atrás. Na parte dos boxes lá atrás, tinha eventos também, rodando, carros em exposições. Sim, tinha banda também tocando lá atrás, então, né? assim, acabava agradando todo o público os eventos de arrancada. Então, verdade. E hoje parece que não é mais a mesma coisa, né? Exatamente. Tem, né? A gente tem os eventos de arrancada, mas aquela pegada como era aqui, que trazia todo mundo, aquela parte do desfile, né? Tinha também os carros de exposição, fazia aquele desfile de passar na pista, né? Então, nossa, aquilo era sensacional também. Exatamente. Infelizmente, o show de manobras no final. O show de manobras. Tinha gente que ia lá só pra ver isso aí. Só pra ver os estouros, né? E só pra ver carro batendo um no outro e dando nas paredes e tudo mais. Tinha gente que ia só pra isso. É verdade. E a Juliana, piloto, assim, começou como? Assim, o primeiro contato que você teve com o carro preparado, que eu imagino que também tenha sido por causa do Jean. Sim. Né? Mas foi com carro de rua, foi com carro já na pista? Meu primeiro contato mesmo foi lá no AIC, que eu peguei a Marajó. Que é essa Marajó que vocês têm atualmente. Que é essa, o Jean participou lá de um... Foi o festival, se eu não me engano. Foi o quê? 201. 201, Aqueles durante a semana, que tinha durante a semana à noite, domingo. Então o Jean participou no domingo. E aí, antes de carregar a Marajó pra ir embora, eu peguei e dei uma volta lá no estacionamento. Foi a primeira vez. Nossa, aquilo eu falei, caramba, que massa que é isso, né? Diferente. Mas não cheguei, assim, só dei um... Só manobrou, entre aspas. Assim, dei uma largadinha lá, assim, mas só... Nem encheu a turbina, só pra dar aquela... Aí, eu falei, cara, que bacana. E aí, logo em seguida, ele
o Gastão começou com... Na terra, lá em São José. Os eventos lá na terra. E eu lembro que ele modificou o carro ainda, ficou um tempo ainda montando, né? E naquela semana ele falou, ó, vai voltar a arrancada na terra, em São José dos Pinhais, você vai pilotar. E naquela mesma semana, eu tava com muita crise de ansiedade, tava trabalhando, eu trabalhava no mundo corporativo, e aquela pressão, né? Mundo corporativo é bater meta, é nunca tá bom o que você faz, e sempre mais. Então, eu não tava aguentando aquele momento, e eu tava à base de ansiolíticos. E naquela mesma semana, o meu psiquiatra veio e falou assim, ó, você precisa achar alguma coisa pra extravasar... Descarregar essa energia acumulada aí. Extravasar essa adrenalina que tá acumulada. Você tem que dar um jeito de... Vai fazer corrida de rua. Eu só entendi um pouquinho errado, né? Fui pra corrida de rua, mas... A corrida de rua é meio que a motor, né? Não entendi muito bem o que ele falou, mas eu entendi. E naquela mesma semana, o Gia falou que ia voltar às arrancadas em São José. Eu falei, cara, é isso. Vou tentar, né? E aí ele me inscreveu na categoria Penélope, que o Gastão criou aqui. Ele já tinha criado essa categoria Penélope pro circuito, né? Velocidade na terra. Velocidade na terra. E aí tinha lá a Sil, na época, do Oswaldo, né? Que andava, era conhecida como a Sil do Oswaldo. A Solange já tinha nessa época? A Solange já ela andava em Araucária. Aí, em Araucária, a Solange já andava há bastante tempo já. E aí, entrei na categoria e comecei e não parei mais. Aí, comecei lá com 14 segundos, foi o meu primeiro tempo. Nossa, imagina. 14 segundos. Você vê, hoje vai falar em 14 segundos, hoje em 200 metros. Nem os carros originais mais fazem, né? 14 segundos, mas eu fiz 14 segundos com a Marajó no começo. E aí foi pegando gosto, né? Arrancava de segunda, porque não sabia largar. O Gia só colocava a segunda e falava, vai. Vai, acelera e acelera. E detalhe, ninguém me ensinou a parar, né? Só mandaram eu largar. Aprendeu na marra. Falar, o freio do meio, lá no final você se vira. Né? Ninguém chegou e falou, olha, cuida, porque lá não dá pra enfiar o pé no freio de uma vez só, né? Aí até o dia que eu entendi o que acontecia quando pisava no freio de uma vez só lá na terra, e eu falei, opa, temos que ir devagarinho, né? Ainda tem um bom tempo para parar, um bom espaço. E assim foi. E eu comecei com uns 14, de repente eu baixei para 11, e naquela primeira etapa já consegui o primeiro lugar. E a gente foi indo e evoluindo a nossa história do OHC, né? Na terra, que era o objetivo. E vocês começaram, no caso, ali com o motor de Chevette mesmo, né? Foi o Marajó com OHC. o motor HC. Porque o Jean tinha objetivo com o OHC, né? Ele tinha aquele... Ele tinha um projeto. Ele tinha o projeto e ele falava, eu quero ser o primeiro OHC a entrar nos 7 segundos na arrancada na terra. Então, a gente foi trabalhando em cima até conseguir foram desenvolvendo tanto como... O teu lado como pilotando, como o carro também. E eu fui aprendendo muito na terra, né? Hoje eu digo que a nossa terrinha... Isso que eu ia falar, porque eu acho assim que é muito interessante que eu acho que a arrancada na terra ela é uma escola para arrancada, na verdade. Né? A gente sabe que talvez projetos mais baratos desenvolvem melhor na terra do que no asfalto. Sim. Então por isso que eu acho muito importante... esse começo na terra, né? Com certeza. E até um tempo atrás, a gente tinha várias pistas de terra, né? Hoje nós estamos meio estagnados novamente. Deu uma baixada, né? A arrancada na terra. Mas a arrancada na terra é uma ótima escola, assim, para pilotos. Tanto é que Brian Zonta saiu da terra, né? Los Hermanos saíram da terra. Grandes pilotos saíram da terra. Então... Helder Gandolfo também pilotou na terra. E você veja... Então... eu acho que é importante ressaltar, né, que o custo-benefício para andar na terra também é muito melhor, né? Do que para andar no asfalto hoje, né? Em questão de equipamento, em questão até de poder aquisitivo para fazer uma inscrição e tudo mais, né? A gente sabe que na terra não tem estrutura que tem nas pistas de asfalto. Mas igual eu falo, né? A terra não é só uma escola, mas também um ambiente muito familiar, né? Sim, sim. A terrinha é sempre terrinha. É só quem vive a terrinha para saber como que é o ambiente, né? Eu falo, todo mundo pergunta, como é a arrancada na terra? Como foi a arrancada na terra? E para mim não tem nada igual, assim, porque era uma família, né? Assim, lógico que a rivalidade sempre existe lá na pista. Que quem tá na pista quer ganhar. Quer ganhar, né? Então, normal. Assim, quem tá lá na pista... tá participando nos 201, mas na terra, se o teu carro quebra, eu quero ver você andar de novo. Eu vou te ajudar com que... precisou de alguma coisa?
anuncia lá, alguém vai aparecer. Quantos casos da gente tá na pista lá e, porra, alguém precisa de alguma coisa, vai correndo de boxe em boxe e acha. Então, tipo, é um ambiente bem familiar, a galera tá lá pra se ajudar, né? Fora a rivalidade, isso é normal, né? Que na hora que encosta um carro do lado do outro, você quer passar na frente. Aí é salve-se quem puder, né? Mas a questão, assim, dessa parceria mesmo, de você vibrar pela conquista do outro, sabe? Eu acho que na Terra tem muito mais bastante. isso. Eu acho muito tem bacana. Bastante gente que cara, não consigo engatar a terceira, ou cara, tá alguma coisa. De repente você vê a pessoa dando aquela passada limpinha na pista. Cara, você vibra junto, você comemora junto. E isso é muito bacana e foi o que a Terra nos ensinou de início, Exatamente. né? E na verdade, assim, que nem você evoluiu na Terra. Então, tipo assim, muitas vezes situações, principalmente de perigo, que a gente passa na Terra... Às vezes ajuda muito a saber se comportar no asfalto, né? Sim. Porque na terra, às vezes, é mais fácil, principalmente vocês que andavam de tração traseira, e andam até hoje, é mais fácil um carro sair de traseira na terra do que, às vezes, no asfalto. Sim, com certeza. Então, tipo, pra você aprender a lidar com essa situação é muito mais importante, porque a velocidade final, às vezes, na terra é menor do que no asfalto, né? Sim, mas a possibilidade do carro balançar na terra é muito maior. Sem contar que na terra a gente tem uma variedade muito grande da pista em si. De manhã ela tá mais selada, de tarde ela tá com mais farofa, levanta mais poeira, né? Então, assim, a gente tem até três tipos de pista no mesmo dia ali, né? Diferente do asfalto que é tratado, por exemplo. E os preparadores e os tanners que lutem pra acertar o carro. Que lutem pra acertar, porque, né, às vezes, a vez que eu bati meu recorde, na Penélope, que foi em São Mateus, eu virei 7,8 lá, na época... cara, foi depois de um chuvão, assim, nossa, meio-dia, o chuvão baixou lá e falou, pronto, acabou a prova. Virou um chiclete. Virou um barro aquilo. Isso foi numa prova de dezembro? Foi de final de ano. Então eu lembro, esse dia eu tava lá, mas acho que eu fui acho que no domingo. E foi no domingo, que deu aquele pé d'água. Sim, bem na hora do almoço o pé d'água. Bem na hora do almoço. Eu lembro, eu tava lá, mas eu não consegui, acho que ver a tua puxada. Mas que eu não fiquei muito tempo últimas, lá. Mas o Jean também, naquele dia, conseguiu também baixar o tempo do carro. E foi logo depois da chuva, porque selaram a pista, secaram, foram lá, né, vai passando os carros lá. E no final, eu lembro que acho que eles estavam na briga com o tempo com o Keké. O Keké, eu lembro que tava lá com o Chevette, ele virou um 7,9, eu acho. Inclusive é aniversário dele. Parabéns, Keké. Hoje é aniversário dele? Parabéns, Keké. Aí, eu lembro que 2 Chevette que eu tinha visto que estavam virando o tempo bem baixo lá era o dele, a Marajó de vocês. Sim. E tinha mais alguém de Chevette lá que tava virando tempo baixo que eu não lembro. Agora eu não vou me recordar mais. E foi depois de uma pista assim que praticamente tava impossibilitada de andar. Porque quem pensa assim, pô, estamos arrancando na terra. Porra, cai um pé d'água daquele, pô, acabou a prova. Acabou a prova. Mas daí eu lembro que foi uma chuva bem de verão, assim, aquela pancadinha rápida, forte. E quando você olhava pra pista, já via fumacinha, assim, de vapor subindo. Sim, eu falei, porque caramba. O tempo antes estava bem seco, né? E aí, com o clima seco, daí a terra puxou a água da chuva e a galera selou a pista lá e ficou sensacional a pista, esse teu tempo, esse teu recorde ficou por muitos anos lá, né? Ficou acho que uns 3 anos, eu acho. 3 ou 4 anos. E aí a mulherada veio em cima, né? Veio e foram mas se eu não me engano, talvez até hoje eu possa nos corrigir. O carro que bateu o teu tempo, bateu, mas não dentro da categoria, né? Não, foi na Penélope. Na Penélope mesmo? Que foi a Ana Escapim, né? A Ana Flávia. Ana com o Gol daí. Com o Gol, isso. Tá certo. A Ana já baixou, né? O tempo dela tem também, eu acho que Ela virou acho que 7,4, se não me engano. Não, ela baixou mais ainda, eu acho que da vez passada. Não, na terra, né? Na terra acho que foi 7,4, porque ela já tá nos 6 segundos no asfalto. É 7,4 ou 7,3? Eu sei que ela tá com um dos tempos mais baixos do dianteira na terra. Isso eu sei. É que é muita menina, eu não lembro. E é tanto tempo bom também que a gente acaba esquecendo. E tem bastante carro com muito tempo, muito bom, né? Então, aí... Mas ficou um tempo ainda. Enquanto rolou os eventos na terra, meu recorde ficou lá ainda um bom tempo. 7, porque 8... eu acho assim que o que mudou, que as pessoas foram se adaptando cada vez mais, né? Tanto no asfalto quanto na terra, né? Então a Aninha apareceu... Foi o segundo carro a andar com o Willy Bar, né? De dianteira. Isso, que daí, verdade. A princípio, quem foi o convidado foi o Miliquina, que foi o convidado. E o Miliquina acho que acabou virando 7,4. Daí acho que no próximo evento, se não no mesmo, eu não sei se a Aninha tava lá.
Mas Não, no próximo. No próximo no dela outro, veio, daí ela veio e baixou, Isso, né? Exatamente. Foi no outro evento que daí ela veio com os Willy Bar também e baixou o tempo. E sensacional. Oi? Peso potência, né? Hoje, pra quem... O melhor custo-benefício hoje é esse, né? Peso potência. A gente... Assim, hoje os carros evoluíram muito, né? Vamos combinar que, cara, os carros hoje... equipamentos... A gente fala... né? Falando em terra, né? Um carro de 6 segundos na terra... Pô... Isso é sensacional, né? Quando que algum tempo atrás a gente ia imaginar que isso seria possível, que seria possível. Então, entra tecnologia, né? Entra tudo, entra também a questão que eu digo, né, dos preparadores em evoluírem junto, né? Exatamente. Saber o que conjunto, puxa, né? Pensar, nossa, talvez isso dê certo no carro, talvez isso daqui, né, traga mais velocidade. Então, e você veja como as coisas vêm se adaptando. Que antigamente nós falávamos em arrancada era Gol e Chevette. Daí hoje já começa a aparecer vários modelos de carro diferentes. Já vieram os 4x4, que antes 4x4. era só dianteira e traseira. Os 4x4 começaram a aparecer mais na terra do que propriamente no asfalto. Daí com essa questão das listas, começou a virar, começou a estourar e é o que é hoje, começou a aparecer mais 4x4. Né? Daí todo mundo via que a largada do 4x4 é um tiro na frente, né? É o que manda, né? É o que manda. E aí, dependendo da pista, principalmente num Armagedon, dependendo do lugar, né? É mais eficiente do que os outros. É mais eficiente, exatamente. Então... Daí também veio o desenvolvimento dos Willy Bar nos Gol, né? Porque alongou entre eixo, etc. Sim. Então, assim, tá surpreendendo também, né? Sempre tem alguma coisa para melhorar, né? Eu fico até comento lá em casa aonde que esses carros vão parar, né? Exatamente. Porque, cara, tem carro que é um absurdo, né? Pense agora nesse último evento que teve em Balneário Camboriú, na Copa Top 10, Chevette virando 4.5. Nossa senhora, né? 240 eu tava no final da reta lá, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, cara, parecia um míssil passando. Um míssil, exatamente, para um Chevette, né? E considerando que a pista de Balneário, né? O pessoal sempre fala que é uma pista que não suporta mais carros tão fortes, né? E tanto o Blue Shark quanto agora, né? O Chevette lá do César, né? O Zé Louquinho também, que tem um Chevette muito bom, andou lá. Todos eles andaram e viu que a pista comporta, né? Viram que o Jeff também anda no 5.0, né? Então, mas tá entrando no 4 segundos também. Ele tem que ser um carro também muito bem preparado, que não é só acelerar. O carro tem que estar preparado para frear também. O carro conta muito, né? Mas assim, dá para ver que tem a possibilidade, né? E a pista comporta com certeza. Então... Porque eu acompanhei recente lá... uma rodada da lista, da 41 lá, que eu acompanhei, até o Elder se manteve na coroa lá. Pô, o Elder é um carro muito constante. Sim, E tá certo que é um carro mais pesado do que um Chevette, mas para lá no final tranquilo, entendeu? Então, assim, né, hoje você pensa, um Chevette a 4.5, cara, é um míssil, né? O que mudou, né? Quanto mudou esse Chevetinho? Mudaram, né, até então. Só um segundo, que pra muita gente, quem não conhece, pensa, é pouca coisa, mas vai ver na pista quanto não é um segundo. O investimento é alto, né? O investimento pra esse meio segundo ou um segundo, não é fácil. É uma pedalada. Hoje a gente anda no 5.5 e eu quero baixar, né? Mas daí precisa... Aqui é o Faz Me Rir que tem que entrar junto. Precisa desse pequeno detalhe. Eu falei, já tem que comprar mais um guincho, colocar mais motorista pra puxar. Nossa senhora. Eu não sei não, mas olha... Se Deus quiser, a gente baixa mais um golinho do jeito que ela tá, assim, sabe? Melhorando um pouquinho a coisa, não com tanto investimento. Mas a ideia é você não quer ficar pra trás, né? Você quer sempre mais. Mas é igual, às vezes, eu tava conversando com o Genilson lá, que faz com o Steve lá, o golzinho, né? Tanto os preparadores lá, no caso, são o Steve e o Genilson, né? Então eu acompanho ele agora, nessas últimas etapas da Top 10, na lista também tava acompanhando ele lá. O gol dele já tá chegando no limite, assim, já. Que agora, nessa última Top 10, ele virou 5.8. O objetivo dele era entrar nos 5 segundos. Na etapa anterior, ele entrou no de 5.9. Sim. Daí agora ele entrou de 5.8. Daí de 460 pés. Daí ele falou, cara, agora eu não sei o que eu faço mais. Ele falou, tipo... Chega no limite, né? Daí vem a história sem fim, né? Ou você investe, o dele, no caso, ainda não tem os Willy Bar. Eu falei, cara, agora o próximo passo, se você quiser baixar mesmo, vai pros Willy Bar, que a gente sabe que vai baixar. Vai dar uma baixada. Daí chegou num limite lá, não tá baixando mais. Agora vamos tentar aliviar outras coisas. E assim vai indo. Talvez vocês já estão chegando nesse patamar também. A gente ali, o nosso cabeçote também já vai precisar mudar. Bico, o Jean já tá correndo atrás para mudar. Então, assim,
tem coisa ainda para fazer, né? Hoje, para estar na categoria que a gente tá, o nosso carro é um carro bem inferior, é muito mais pesado que os outros. Que a maioria dos a maioria dos carros Porque até onde eu me recordo, porque é um carro que eu conheço, já mexi muito no carro de vocês, a Marajó, assim, em questão de estrutura, é um carro normal. É um carro normal, ela não tem nada de alívio, tipo, tirando a parte de suspensão traseira ali, que tem alguns recortes, né? Agora com Lexan, a gente andou com Lexan. A gente andou com Lexan, né? Que foi assim, e o resto, e aquele alívio de peso ali atrás, né? Que foi feito. Mas de resto, lataria, porta, capô, paralama, é tudo. Mas é por causa da categoria mesmo, né? A TTB não permite, né? Lógico que, mesmo a gente aliviando tudo, a bateria a gente também tirou aquela bateria. Tem bastante gente partindo para esse lado da bateria. A hoje, bateria né? eram 13 quilos, né? De 12 quilos só de bateria. Então, mudamos a bateria. Então, é coisinha pouca que a gente vai fazendo para tentar aliviar. E mesmo fazendo tudo isso, o carro ainda estava 100 quilos mais pesado que os demais da categoria. Tá, então vamos voltar um pouco, porque nós já estamos lá na TTB, já estamos lá falando de peso, de bico e disso, aquilo. Daí da Juliana da Terra. Daí o teu primeiro contato no asfalto, daí foi tipo um rachão? Foi a gente foi da Terra, participamos aqueles rachões que tinham nas terças-feiras lá no IC. À noite no IC. À noite no IC. A gente ia lá mais para testar o carro, né? Porque na época o Felipe Sturion, né, assumiu o nosso carro. Entrou tipo na vida de vocês como Tanner. Entrou como Tanner. Na Terra, ele começou na Terra. Né? O Felipe Sturion entrou com a gente, né? Porque como a gente tinha o objetivo do HC... E já era AP ou não? Ou era o HC ainda? Era o primeiro. Quando o Felipe assumiu a bronca, era o HC. Porque ele tinha o objetivo de fazer o HC entrar nos 7 segundos. E aí, tudo que o Felipe falava, a gente dava um jeito de fazer, né? Vamos tentar melhorar isso, vamos tentar melhorar aquilo. Trocar aquilo. Até conseguir. Aí a gente conseguiu, né, entrar nos 7 segundos. Foi em São Mateus, foi na inauguração, acho que da pista de São Mateus, que a gente conseguiu esse feito histórico, né? E aí, então, o Felipe conseguiu, tal, né, na época, junto com o Lambari, na época, que era o preparador. Carro, né? E aí, depois disso, a gente quebrou participando de uma arrancada na terra em Ponta Grossa. Aí a gente tinha, né, o OHC Power, que ele falava, o Gia falava muito, né? Aqui, OHC Power. Tudo era o OHC Power, né? Todo mundo passava, olhava aquele motorzinho, né? E falava, não pode, mas deu certo. Só que aí, lá em Ponta Grossa, a gente acabou quebrando o OHC. Ele foi largar e quebrou. Daí desbielou tudo, né? Daí já talvez juntaram o útil ao agradável para desenvolver mais e já partiram com o motor AP. E contar bem a verdade, a gente chorou o dia que quebrou. Porque, cara, acabou a história do OHC. Vinha numa pegada tão bacana, sabe? E aí, acabou. Não sobrou nada. Meu Deus, eu nunca tinha visto uma fratura exposta. Foi a primeira vez que eu vi. Eu falei, meu Deus. Aí a gente começou a colocar na balança... O que ia gastar pra voltar o que era? O Jean, até na época, o Jean falou assim, a gente tem a opção de montar o HC de novo. Mas, pra gente poder baixar, o investimento era muito alto pro HC, né? Hoje tá mais viável, mas naquela época era muito mais forte a pegada. E a gente foi pro lado do custo-benefício, né? E naquela época o AP era... Um motorzinho universal é o que dá jeito e tudo. A gente ficou na dúvida entre o HC de novo, o C20X, mas o AP ganhou em questão financeira, assim, né? Tudo era mais em conta. E a acessibilidade também. E aí as peças eram muito mais fáceis. Isso, era muito mais fácil de achar. E aí a gente montamos o AP, né? Montamos o AP e a gente partiu para testar o AP lá em Balneário. E daí foi numa etapa do Catarinense, que eu andei a primeira vez, de fato, numa etapa federada. Assim, mais federada. Foi lá, né? Mais, digo assim, mais profissional. Uhum. Foi lá, mas foi para testar o carro, ver como era. E realmente, para quem começou na terra, o asfalto
significativamente ficou mais fácil. Sim. Né? Porque... Principalmente se tratando de uma tração traseira. Exatamente. Também parece que desenvolve muito melhor. Sim, né? aí a segurança que você tem no asfalto com traseira, depois que você pilota na terra, do jeito que nós andava, nossa, nem se compara, assim. E aí foi quando eu fui participar da lista, a convite do Panza, para a gente fazer um desafio feminino. Isso foi em 2019. Fazer um desafio feminino numa etapa da lista que estava rolando lá em Balneário. Desafiada e alguém de outra lista. Isso. A gente ia fazer um desafio feminino. Na época era com a Silvia, da 47, e aí não rolou, né? Que daí foi com a Sandra. O carro, acho que dela não... Então, assim, era com a Silvia, da 47... E a Silvia já estava na 47 e eu ainda não tinha entrado não tinha ingressado na lista ainda. Na lista da 41, era só um desafio feminino mesmo. Você foi como para representar a 41. Isso, para representar a 41 como convidada. E aí a Silvia acabou não indo, o carro dela não ficou pronto. Mas a Sandra, do Mago, que andava com cadete rosa... o Mago de Curitiba mesmo. De Curitiba, tava lá. E ela tava com a intenção de entrar na lista. E acabou que a gente fez um desafio entre eu e ela ali, mas o carro dela também não foi. Ela pegou um carro emprestado, foi aquela loucura. E acabou que foi a partir dali que eu comecei a me interessar na questão das listas, porque depois disso a gente foi para um Armagedon levar carro, que foi o Armagedon de Londrina, foi o segundo Armagedon que teve. O primeiro foi onde, no Armagedon? O primeiro foi... Não foi em Londrina o primeiro? Acho que foi também em Londrina. Foi o segundo que teve? O que a gente... Não, amor, foi o segundo Armagedon. Foi o segundo. Foi em Londrina, no Armagedon, foi lá de Londrina, que eu me apaixonei, assim, pela questão das listas, pelo Armagedon, porque, assim, passou na frente e ganhou, cara. E aquela galera provocando o formato do Armagedon é interessante, da lista, né, em si. Tipo, independente do que você tem ali, se é tração dianteira, traseira, se é 4x4, passou na frente e ganhou, né? Então, isso me cativou, assim. Nossa, não tem tempo, não, né? O tempo é indiferente nisso aqui. Que parece um negócio muito mais estratégico, né? Isso, do que só você largar e acelerar. É muita né? estratégia. O Armagedon hoje... Até esses dias a gente tava conversando que realmente hoje o Armagedon é estratégia. Né? Lógico que conta, uma parte conta o carro e o piloto, mas a estratégia conta muito ali. O fato de você analisar quem é teu oponente, quem vai largar com você na próxima puxada. Analisar a pista, que lado que você larga, que lado que você não larga. Por exemplo, sei lá, a condição da pista naquele momento que você vai largar. Então, o Armagedon é estratégia pura. Exatamente. Conta um pouquinho aquela pitada de sorte. Tem tudo, né? A questão do piloto, como que ele está psicologicamente ali para participar. Mas, na questão de estratégia, conta muito hoje. E sempre contou, na verdade, né? Só que agora tá muito mais isso. Tá muito mais aflorado, muito mais estudado, né? Digamos assim. E esse de Londrina você foi, digamos, a trabalho lá. A gente foi levar os carros da 41 lá, nesse Armagedon, né? E ali, cara, eu vi a galera passando nos boxes, provocando o bandido, sabe? A galera ali, eu falei, cara, eu quero isso. Eu falei pro Jean, quero participar desse negócio. Eu quero participar desse trem, eu quero andar. No próximo Armagedon eu quero andar. E naquele era um só por ano, né? Naquela época. E aí eu comecei, pra entrar... Tinha que ingressar na lista. Tem que entrar na lista. Aí foi quando eu comecei a participar das listas, aí passei pelo Shark, daí entrei na lista da 41. Isso foi tudo meio perto das tuas primeiras andadas no asfalto. Isso. Assim que eu comecei no asfalto, eu já me interessei ali no prep, pela lista, e o negócio de passar na frente, e eu quero dar pau nos homens. Daí você pegou e conseguiu de cara já entrar na lista? Aí a gente participou do Shark, daí já entramos. E até então estava rodando em Curitiba ainda. Rodava em Curitiba. Rodava em Curitiba nas terças. E também rodava... em Balneário foi algumas rodadas, não foi? É que só... a gente só foi testar. Aí a gente participava aqui em Balneário, aqui no IC, né? Participava aqui e daí eu fui subindo de posição. Até que veio o Armagedon de Campo Grande em 2020. Que daí... Porra, mas tá difícil, né? Você quer convidar ele pra vir fazer o negócio? Quer um microfone? Dê um pra ele lá, Não. Foi chamado pra participar do Armagedon.
A gente daí você participou. foi não pela colocação na lista, você foi como convidada? Não, a gente foi pela convocação da lista. Uhum. Eu participei de 2 rodadas, eu entrei, tava na lista, daí subi, porque daí fica na zona de rebaixamento lá, né? Aquelas 3. Aí a gente subiu de posição, daí depois eu lembro a que gente foi, acho que o primeiro Armagedon que foi mais longe, né? Foi, aham. E aí a gente acabou indo, né? Vamos selecionar os carros lá pro Armagedon. Eu lembro que quem tá disposto aí, daí foi... aí teve também essa questão, né? Aí como a gente já tinha feito uma parceria com a lista, né? Com a lista da 41, em levar os carros por questão de parceria mesmo, né? Porque era longe. Tinha uma quantidade X de vagas para ocupar. E aí a gente tinha os caminhões, né? E aí eu falei pro Jean, vamos fazer uma proposta aí pro Panza, o organizador, e vamos tentar encaixar, né? Ver o que barateia para todos os pilotos, né? De uma forma que todo mundo saia ganhando. Porque a gente sabe que não é fácil também, principalmente para os pilotos, que geralmente os pilotos são os donos do carro. Então, às vezes tem um que tem um pouco mais de condição que o outro, mas às vezes alguém que tá lá na ponta da lista tem vontade de ir, mas já não tem tanto recurso financeiro, então é bem complicado. A gente sabe que não é fácil, né? E ainda mais a 1.000 quilômetros daqui, pois é. Né? Então, Campo Grande era longe. Então, a gente fez um acordo com o Panza, fizemos fechamos um pacotão lá de valor de transporte e levamos os carros. Nisso, eu acabei entrando aí na lista, né, dos convocados, então vamos todos. E era uma oportunidade que você estava esperando. E era uma oportunidade que eu queria. Eu queria viver o Armagedon, sabe? Eu queria viver aquilo. E foi muito bom, porque foi o primeiro Armagedon depois do primeiro pico da pandemia. Então, assim, foi o primeiro depois daquele susto de você não poder sair de casa. Tava voltando o público, voltando tudo, né? Tava voltando as coisas. O primeiro evento depois daquele pico, então tava todo mundo feliz, ufa. Sobrevivemos Vai voltar ao normal as coisas, né? A gente sobreviveu a isso, a esse tormento que deu no mundo todo, né? Então tava todo mundo feliz, assim, por estar participando, porque realmente foi uma coisa muito complicada. Foi todo mundo tenso, nervoso, se ia sair vivo ou não. Então, assim, o primeiro Armagedon pós-pandemia foi, eu acho que pra mim, o melhor. Não foi porque eu participei, mas foi por essa sensação, sabe? De caramba, que o mundo não acabou. Exatamente. E aí foi quando eu participei do Armagedon lá e foi incrível, assim. Tanto experiência como piloto, de você ter ali muita concentração, de você estar ali naquelas largadas de que, cara, qualquer erro você vai para casa. Eu tô a 1.000 quilômetros de distância. Porque pra quem não sabe, o Armagedon não é simplesmente você chegar ali, alinhar e largar, né? Tem aquela regra dos 3 minutos, se dá algum probleminha no carro. A partir do momento que o carro vai entrar, ele não pode encostar, o preparador não pode nem encostar no carro, encostou, perdeu. Cara, é muito regrado. E na nossa época, era exatamente... Na época que eu corri, era exatamente isso. Não podia alinhar, não podia fazer sinal, nada. Nem nada. Então, assim, era na raça. Tinha que ser ali com a cara e com a coragem. E naquela época, eu não alinhava sozinha, porque eu confio... Eu não consigo largar se eu não tiver 2 pessoas do meu lado, que é o Jean e o Felipe Sturion. Eu falo que se hoje, na situação que a gente tá, andando com o carro, se os 2 não estiverem comigo ali na pista, eu não largo. É uma questão de segurança minha. Então, assim, naquela época, eu sentia muita segurança em estar com o Jean ali me alinhando. E no Armagedon e nas listas também, não podia você fazer, né, sinal ali. A única coisa era só fazer o alinhamento pro carro ficar no trilho, etc. Isso, né? Daí eu fazia o burnout e o Jean só me colocava no trilho a partir do momento que eu... Passou pra trás da fotocélula por conta. Aí era por minha conta. Então, assim, eu tinha que ter a noção pra fazer o alinhamento. Se você tá muito longe ainda ou não tá... Porque tem o negócio do pré-stage, do stage ali, né? Das luzes de alinhamento. Então, tem tudo isso que conta. Então, isso desestabiliza os pilotos de vez em quando, assim, né? Eu como também faço parte desse mundo da arrancada, tanto como piloto ou às vezes auxiliando os amigos, etc. Pra mim faz muita diferença alguém tá ali te alinhando. Sim, ou te colocando certeza. no melhor ponto da pista naquele momento. Ou sabe que ali tem uma sujeirinha, já te tira um pouco mais pro lado daquela sujeira. O fato de estar perto da fotocélula ali, das luzes de alinhamento, né, por exemplo. Sim. Eu acho que facilita muito você, até na tua reação. Porque se o cara que tá te alinhando te coloca ali pertinho e te coloca muito em cima, às vezes você já entra muito alto.
Então, Exatamente. isso aí faz uma diferença enorme, na minha opinião, alguém tá te alinhando. Sim, com certeza. Isso é uma coisa também que nunca tinha me ensinado. E quem me ensinou foi o Bimba, que é o alinhamento fundo e raso, né? Sim. Tem isso. E naquele momento lá no Armagedon, eu ficava pensando, meu Deus, como que eu faço agora para saber como é que eu vou alinhar para eu saber o momento de largar com o carro? Porque tem reação também, conta a reação. E são poucas passadas de treino, né? Sim. Porque, tipo assim, eu gosto muito, às vezes, vou mais na terra, né? Porque a gente é da terrinha. Eu gosto muito de andar na terra e eu, particularmente, tenho boas reações na terra. Por quê? Porque quando eu tenho treino, às vezes eu nem acelero inteiro. Sim, você Na só minha faz primeira a largada. passada ali, eu vou testar o pinheirinho, pra ver Sim. qual que é a altura ali certa, o momento certo de eu largar pra tentar uma reação baixa. Sim, com certeza. Então, às vezes eu vou, só largo e passo. Daí já esquenta câmbio e tudo mais. Aí... Eu volto, faço mais uma, daí já vou comparando pra pegar os tempos. bem o esquema ali da largada. E no Armagedon, às vezes, você não tem essa oportunidade. Lá no Armagedon a gente teve 3 passadas de treino. E daí já veio a primeira valendo, né? Então, assim, no total pro dia foram 4 passadas. Putz, e a quinta... É triste, né? Às vezes você dá 4 passadas, tem que vir embora. Tem que vir embora, né? A gente... foi bem complicado, assim, porque a gente passou por várias situações, assim, que naquele momento, lá no Armagedon, o caminhão quebrou, o Jean queimou a mão com metanol, que tava com a mão queimada. Nossa que pegou Senhora. fogo na jaqueta dele, ele nem sentiu porque o metanol não aparece, só né? derreteu tudo. Ele viajou com a mão queimada. Então, assim, várias coisinhas que aconteceram, tudo para dar errado. E aí, naquele momento, a gente tava com um problema também que a flauta tava deixando o combustível. Tava saindo, daí lá no final da reta, senti o cheirão de metanol, já tinha que desligar tudo. E, meu Deus, de novo, volta pro box. E assim foi indo, né? Foram 3 passadas no treino, e dessas 3 passadas, assim, o carro foi bem, né? Só que ele saía, né? Dava aquela rabiada. Aí o Panzo uma hora pegou e falou pro Jean, você tá alinhando ela torta. O Jean, não tô, tá alinhando ela torta. Mas ficou por isso mesmo. Andei, deu boas passadas do treino, daí veio o sorteio, né? Vai lá, sortearam. Eu lembro até hoje do dia, cara. E nós tudo em Curitiba, naquela expectativa danada. Cara. Juntamos os amigos, uns num lugar, outros nos outros, porque, pô, esse é o Armagedon. Armagedon é a Copa do quem Mundo, não né? Exatamente. Pra quem não sabe, o Armagedon é como se fosse a Copa do Mundo da arrancada. Isso, né, no nosso âmbito nacional, né? Sim. Porque ainda não tem carros de fora, né, competindo. Mas, assim, daí você pensa, pô, vai torcer pra tua região. Nosso Sim. país era 41. Era 41. Era Curitiba. Daí você vai torcer pra quem tá ali. Pô, daí você tem uma amiga que tá lá correndo. Pô, nós tava numa torcida, maluco do céu. Todo mundo, né? Nossa, a gente recebeu muita, muita ligação naquela... A gente sentiu falta da torcida estando lá com a gente, porque ia ser muito bacana, sabe? Agora, hoje, tendo um Armagedon em eventos em lugares mais próximos, né? Que nem em Balneário. Até o Velopark, que daí tipo, é mais tranquilo pra ir. Não, e hoje a galera faz excursão, né? Lota ônibus e se manda. Porque daí também veio essa crescente do evento em si, né? Sim. E eu lembro que daí veio o sorteio, caí lá com 4x4. Eu lembro, o Santana Invicto, né? Invicto, e é da 43, né? Falei, putz, e agora, né? Mas eu tava acostumada a andar na terrinha com a Mary. Que e a já Mary já era de 4x4. 4x4. E a Mary dava um tiro na minha frente, né? Aí... Você já tinha essa experiência, talvez ele vai sair na minha frente, mas eu não posso tremer, vou ter que fazer o meu, né? Vou ter que fazer a minha parte e vou ter que largar, vou ter que dar um jeito. Aí eu só olhei pro Esturion, falei, coloca aí tudo que dá e vamos ver o que vai dar. Eu lembro até hoje, assim, eu assistindo, cara, assim, aquela expectativa na hora que tava alinhando ali, cara, tipo, eu juro por Deus, eu tava tremendo, assim, falei, meu Deus do céu. Cara, é uma sensação única, assim, se tem uma coisa que me marcou muito, foi essa passada, assim, sabe? Eu evolui muito como piloto nesse Armagedon, pela questão de você ter concentração, de você ter... ficar calma ali no momento, né? Saber ouvir o carro, principalmente, porque às vezes a gente não na hora da largada a gente esquece de ouvir o carro especificamente, né? Tipo, a gente vou acender o shift e vou trocar de marcha e às vezes nem você tem carro tá patinando, você não sabe, né? Então, assim, aprender a ouvir o carro. Então, cada passada de treino era uma coisa que eu fazia. Eu ouvia o carro, eu tentava me concentrar ao máximo. E daí, na hora daquela largada, tinha a colinha também, que é uma das coisas que eu falo pra galera fazer.
que é o passo a passo. Porque como ele não podia me ajudar, não podia encostar no carro nem nada... E para mim sempre foi muito difícil participar das listas. Por quê? Porque a gente... Cada etapa da 41 era uma evolução no carro. Às vezes o botão tava aqui, às vezes o botão tava ali, às vezes tinha que puxar aqui, às vezes tinha que olhar para cá. Ou entrou um equipamento novo. Nunca foi um tinha, carro... né? A Marajó nunca foi um carro daquele jeito desde o início. Sabe? Às vezes tinha uma coisa a mais aqui, às vezes não tinha, às vezes tinha, às vezes não tinha. E de repente... Mudava procedimentos de evento para evento. Exatamente. E era um teste. E como a gente não tinha onde participar, né? A gente tinha as arrancadas na terra. Mas a gente não tinha o AIC disponível ali pra gente poder... testar evoluir o carro. Alguma Exatamente. coisa, sem precisar mudar muito a estrutura, os equipamentos. Tanto né? é que o meu treino por Armagedon foi no São Marcos, ali na arrancada na terra. Que a gente foi ali numa etapa pra testar o carro, testar a turbina, testar um monte de coisa lá pra gente poder ir pro Armagedon. Então, o meu treino pro Armagedon foi na terra. Imagine. E aí... Você vai falar hoje em dia pra um piloto aí de ponta dessa história. E eu cara, mas como é que você foi testar na terra, cara? Fui testar. E sabe o que foi bacana? Que eu tava naquele filão do alinhamento, naquela curvona lá em Campo Grande, e uma galera, assim, vendo os carros e tal, e alguém apontou pra mim e falou: tá vendo aquela menina lá? Ó, aquela menina anda na terra com essa Marajó. Cara, isso pra mim foi muito bom. Chegar a arrepiar, assim. Daí é bacana, né? Uma coisa que uma galera viu que realmente... Tanto é que nas primeiras largadas derrubei terra na pista. Então, eu não lavei direito a Marajó. Aí caiu uma terrinha, né? Caiu, não, mas a parte de dentro ali, de dentro da roda. Nossa, caiu uma parte. Uma parte assim, antes de largar o 4x4, o Felipe Sturion chegou e teve uma conversa, tava bem legal. Então o Tanner entrou em ação. Ele não mexe só no carro. Ele veio ali ter... O Felipe Sturion, assim, ele sempre é muito certeiro, assim, nas coisas, sabe? Tipo, pelo menos pra nós ali, eu creio que pra maioria dos pilotos, ele é muito certeiro. E ele chegou e falou pra mim, ó, o 4x4 vai passar na tua frente, não desista, porque você vai pegar ele lá no final. Só não desista, não tire o pé. Então, assim, tirar o pé não era uma opção. E é bacana porque talvez foi um desenho da largada que realmente aconteceu, né? É importante, né? Tipo, ele te dá essa ciência, ó, pode ficar tranquila que ele vai sair na frente, porque é um 4x4, mas acredita no teu potencial e faz o teu. E aí a questão da colinha foi porque, como eu tinha o carro cada vez de um jeito, e pro Armagedon ele já foi de outro jeito, aí eu pensei, meu Deus, como que eu vou conseguir lembrar? O Jean, às vezes, fazia um sinal, né? Ó, dá uma olhada ali, desligou e tal. E aí, o que eu fiz? A colinha, coloquei colado por dentro do para-brisa, com todo o passo a passo. Desde você colocar a primeira... Pra você alinhar, dar ré, depois passar na água. Ativar o modo burnout. Ativar o burnout, engatar a segunda, largar, engatar a ré, voltar. Tudo tava ali. Tanto é que nas minhas fotos no Armagedon, dos carros, eu tô sempre olhando pra cima, porque eu tava lendo o passo a passo ali, pra eu não me perder. Mas é interessante isso aí. E tem várias... E eu falo isso pra todas as meninas que estão começando. Façam a colinha e repassem na cabeça de vocês o passo a passo, que não tem erro. Isso é um segredo meu que eu tô contando aqui. E se pra você foi funcional, né? Dá certo talvez pra outras pessoas também. Pilotos aqui. E que eu falo assim, principalmente ali nos momentos que o piloto, né, chega ali na cabeceira de pista, cara, às vezes ali, tipo, a adrenalina começa a aflorar. Sim. Então, assim, a pessoa fica um pouco mais, às vezes, desatenta, fica nervosa, Exatamente. né? Então, tipo, eu passei já por isso várias vezes, né? Principalmente lá na pista de São Mateus, na Terra, que rolava os mata-mata. Então, as primeiras vezes que eu fui participar de mata-mata, você já entra mais tenso. Porque você sabe que qualquer erro ali é... Sim, você não quer perder. Caixa. Exatamente. Você não quer perder. Então, você pensa assim, cara, se eu dormir na reação, eu perco. Então, Se eu for muito ansioso, eu queimo. E eu, assim, dentro da nossa equipe lá... A gente falava, ó, vai só o cara que vai alinhar ali, porque diferente da lista ou do Armagedon, que não pode ter auxílio, na terrinha lá a gente tem alguém auxiliando. Eu auxilio muito os amigos lá também na hora de alinhar e tal. Mas eu não gosto nem que, se eu tô ali prestes a ir alinhar pra largar. Se alguém abre a porta pra me falar alguma coisa, às vezes já te tira daquela concentração. Exatamente. Às vezes você já faz uma coisa que não era pra fazer e atrapalha. Acaba atrapalhando. Tanto é que hoje, assim, como eu faço o trabalho com as meninas, eu nem chego muito perto quando elas estão próximas de alinhar. Porque ela se eu for falar com elas... às vezes, meio pressionada, né? Porque se eu for falar com elas, eu falo enquanto elas estão vindo lá. Mas a partir do momento que elas estão ali alinhadas, é gravar o carro e não tirar elas dessa concentração. E isso serve pra gente também. Então, essa concentração de você estar ali
pensando no passo a passo do que você tem que fazer para largar, né? Principalmente no mata-mata, isso conta e às vezes bastante. uma equipe por trás ali te ajuda bastante, principalmente na questão do alinhamento, etc. Que nem eu agora lá em Balneário, na etapa do top 10, tava lá com o Diego, lá o filho do Tesoura, ele com o cadete, o Genilson, daí eu falei, vocês querem que eu alinhe ali? Eu olhei ali, fulano, ciclano, largou, virou isso 60 pés, ele largou mais ou menos isso. Você quer largar no fosco, quer largar na cola, onde? Ele largou em tal lugar. Então, tipo, eu já troquei uma ideia antes do carro entrar na pista. Sim. Porque depois que entra na pista, você não tem que mais falar com o piloto. Não. Né? Evitar ao máximo, porque evitar. isso aí tira a concentração. Tira mesmo. E a massa, que nem assim, as meninas, principalmente hoje, que estão começando, ou que às vezes já estão andando há um tempo, ter alguém que pegou todo esse passo a passo, todo esse processo. Sim. Né? Então, eu acho assim que você passa muito mais confiança quando você conversa com essas meninas que estão começando. Elas falam isso pra mim, assim, elas me chamam muito de mãezona, né? Nossa, já tem um negócio de mãezona, assim. Mas porque eu passei por tudo isso, né? E eu fui aprendendo comigo mesmo. Porque, assim, uma das coisas que os homens pecam na hora de falar com as meninas que estão começando, e isso eu sempre falo pra elas, é que os homens querem que a gente faça a mesma passada que eles, o que eles fazem. Mas cada piloto é único. Cada piloto tem a sua forma de tocar. Seja homem ou seja mulher, por mais que seja o mesmo carro, como nós aqui, eu toco Marajó, o Jean toca Marajó. Ele tem uma tocada, eu tenho outra. Então, assim, é pegar o passo a passo mesmo, escrever o passo a passo do que você tem que fazer, e na hora é você que vai lapidar a tua tocada. Exatamente. É você que vai fazer isso dali. Porque é só você e o carro. Então, ali naquele momento, e eu falo muito isso para as meninas, eu falo, meninas, vocês têm que só pegar, escutem só o passo a passo que vocês têm que fazer. Você tem que apertar botão, você tem que puxar no freio de mão, você tem que segurar no pé, enfim. Aprendam o passo a passo. Porque o resto vocês... Porque daí o homem vem e fala, não, porque você tem que fazer desse jeito, depois você pega aqui, depois você faz ali, do jeito que eles fazem. E não é assim. É só... E também entender um pouco, né? Tipo, tentar entender mais por que eu tenho que apertar no tristep. Obviamente tem que ter uma noção. Tem que ter uma noção, assim. Até agora, pro evento que a gente vai fazer, eu sempre falo antes para as meninas, assim, tem uma noção básica do que serve cada coisa na hora de largar. E daí, na hora, você pega o passo a passo e vai pra pista. E ali você vai entender o que funciona, o que não funciona. Mas é você que vai fazer a tua tocada. Então, o passo a passo ajudou muito no Armagedon. Para fazer o alinhamento também, na época lá. Nossa, isso me ajudou pra caramba. Porque daí eu pensava assim, cara, eu tenho que ficar de olho nas luzes do Pinheirinho. A hora que ela acender e apagar a segunda vez é sinal de que eu tô perto de alinhar, né? Então, na hora de dar ré, passo o pneu traseiro, não precisa ir muito mais pra trás. Não preciso né? mais. Então, na hora de alinhar... E aí, foi indo. Daí, graças a Deus, você foi lá, deu uma entubada lá no Invicto. Aí tirei o Invicto. Fui a primeira mulher a passar da primeira fase no Armagedon. Até então, nenhuma mulher tinha conseguido passar da primeira fase. Isso é um fato histórico aí, galera. Viu? Foi a primeira mulher, né, a passar da primeira fase do Armagedon. E nessa época já tinha algumas mulheres andando, né? Tinha. A Glauce Zago já estava com a Saveiro da 67. A Silvia estava nesse evento ou não? A Silvia já andava. Quem mais que estava? A Júlia Cigana, da 43... Não, da 43 não tinha menina na época. Enfim, é lá de Londrina, do Maringá, acho que da 45 era a Júlia. E tinha algumas meninas ali que já... A Maiara já andava. Então, tinha algumas que já estavam participando também. Não, mas é bacana esse fato, né? De eu ter sido a primeira a passar de uma fase adiante. Isso, daí eu passei. Fui a única também a passar de fase. E aí, aconteceu que na segunda passada, eu fui com o tijolão da 011. E aconteceu que o tijolão... Eu passei com ele no treino e eu ganhei dele. Só que faltando 2 carros para eu largar, o Jean pega e fala assim para mim, arruma o volante aí, alinha o volante. Eu alinhei o volante e a roda da Marajó fez assim. Nossa Senhora. Aí a gente tava com um probleminha lá na barra de direção, porque o volante tava torto. E era a minha vez de largar do lado do muro. Putz, e eu larguei segurando o tristep assim, do lado do muro. Eu falei, cara, eu nem conseguia ver o Pinheirinho, porque daí a minha mão tava assim. Te dá uma falsa sensação que, tipo, tá virado, né? E aí veio porque o Panzo tava brigando com o Jean, falando que o Jean tava me alinhando torto, e eu tava saindo. Mas é porque nas puxadas... Já tava dando problema. O volante ficava normal, e de repente ele dava uma entortada, eu tentava arrumar ele ali dentro do carro, aí a Marajó saía, e assim eu ia. E foi a hora que a gente descobriu esse pequeno detalhe aí.
E aí, na largada, pro tijolão, eu perdi só por conta da reação, senão eu tinha passado. E o tempo de pista foi mais baixo, com certeza. Foi. Mas foi por insegurança minha. Tração traseira do lado do muro, largando com o volante completamente... Tipo, o carro, teoricamente, com coisa errada, com coisa né? errada. Que até naquele momento você já não sabia o que era que eu estava ia fazendo. ter que largar com ele, largar outro step aqui, arrumar a minha mão aqui pro carro poder E seguir com o volante torto seguir com ainda. o volante torto pro carro poder ir reto. Porque então, daí, pô, pense. tua cabeça, a cabeça da gente funciona que o volante sempre tem que estar reto. Daí, pô, imagina no meio da Exatamente. puxada, você olha o volante torto Não, ali. Falei, isso, pô, e a gente descobriu assim, tipo, largou o carro, o Gia pediu pra arrumar o volante, ele viu que tava torto, largou o segundo e já tava na hora de eu Puta largar. vida. Então, assim, tipo, foi tudo muito rápido. Daí, a partir daquele momento... Daquele momento ali, montar, daí, infelizmente, eliminado, né? Mas conseguiu tirar o proveito, Sim, o desejo de estar lá. de tá lá. Daí, vocês continuaram na lista por um tempo? A gente continuou na lista ainda até 2021, ainda. Quando teve o Armagedon aqui no AIC, eu ainda estava na lista da 41. E a gente ficou até o 13º lugar. 13º. Segundo? A gente ficou até o 12º lugar na lista. Só que daí a gente começou a ver que o carro perdeu estabilidade, né? A gente viu que para tentar se manter na lista, a gente ia ter que dar uma boa investida no carro. Só que daí, como tem essas regras também, daí vocês, hoje, eu não sei se naquela época era assim, mas acho que hoje se você perder 2 etapas, você é eliminado, né? Não, naquela época já era assim, tipo, não podia falhar, né? E a lista é uma coisa que se fica meio refém, né? Você só anda quando tem a lista. Não pode andar em qualquer outro lugar, porque, putz, se quebrar, semana que vem tem lista, não dá tempo de arrumar, então vamos deixar do jeito que tá. E a gente foi levando. E eu subi até o 12º lugar. E depois disso, aí a gente tirou a Marajó da lista. Deram uma repaginada, pra poder evoluir, mexer na suspensão, etc. poder melhorar, fazer caixa Eu de lembro que eles roda. vieram com os pneus maiores. Daí tal. foi... Aí que veio o start pra você entrar na categoria? Aí aconteceu que eu fui assistir uma etapa do Speed Cup. Então, o problema dela já é ir assistir, então, os lugares. Não posso ir assistir. Assim, a Marajó, quando foi feito o esporte, era para ser um teste. Era pra ser um O TST. carro ia entrar na categoria teste. Só que, aí... como eu falo, nós temos, além de eu, a gestora do carro, nós temos um cara que conhece mais o carro. Conhece mais a Que é o Marajó Historion. que é o Historion. Tá certo. Aí quando a gente saiu da lista, a gente daí veio aquele... Eu fui lá pra Speed Cup, assisti uma etapa, olhei a categoria TTB e falei, cara, eu quero um negócio desse com um pneuzão grande desse jeito. Falei, e agora? E aí depois aí plantei a sementinha, né? Eu falei pro marido, eu quero um TTB. Eu quero um TTB, agora eu quero um TTA. Já estamos aqui, vamos à frente. Vamos aqui, né? Eu quero um TTB. Só que a gente tava saindo de lista, e de lista não tem regra de categoria, né? Você faz... já na TTB ou na TST, que era a ideia inicial, já tem que adequar o carro pra categoria. Exatamente. Daí, se for pra TST, tem que diminuir turbina. Se for pra TTB, tem que aumentar a turbina. E daí tem pneu e não sei o quê. Anda com pneu grande, anda com pneu pequeno, anda com o quê? E aí a gente foi adaptando o carro para alguma categoria, né? Foi quando a gente teve a possibilidade, graças à Magma Pro, né? Que nos vendeu os pneus aí, mas, né, acreditou no nosso potencial. Conseguimos os pneus grandes e falamos, quer saber? Vamos para TTB. E foi aí que eu me inscrevi. E foi a primeira mulher na categoria também, né? Na categoria Turbo Traseira B, fui a primeira mulher. Porra, que bacana. Eu participei no Race Valley, numa etapa que teve A lá. primeira foi no Race etapa a primeira vez que eu participei na TTB foi na Race Valley. Aí lá, nossa, foi a realização de um sonho. Abriu paraquedas, né? Porque o paraquedas é uma coisa também que é mais uma evolução, né? É mais uma evolução e, tipo assim, não é só pôr o paraquedas, né? Tem que saber usar. E tal. Porque numa precisão, né? Olha lá, o paraquedão aberto. Essa é uma das fotos que eu mais gosto. Essa aqui foi na... Essa é a foto da primeira vez? Não, essa aqui foi a última etapa do brasileiro. Não, sim, é o pessoal da Rápidos lá atrás lá. E digamos assim, hoje é essa configuração que o carro tá. Essa configuração que a gente tá, nossa, abriu paraquedas pra mim foi assim, e eu via muitos vídeos, né? Eu via assim, cara... que querendo ou não, tem um momento adequado pra ser aberto também, né? Tipo, não vai pisar no freio pra daí abrir o paraquedas. Então tem toda uma estratégia pra poder ser usado, né? Tem todo um procedimento, né? Pra você poder fazer. Aí o Felipe Sturião entrou muito com a gente também. E eu, além do Felipe, eu levo muito em consideração o que o Binho fala, porque o Binho é um baita de um piloto, né? Ele digamos assim, inclusive, pra quem conhece o Binho, né? Ele teve uma Marajó com umas características semelhantes a que vocês têm hoje, né? Exatamente. Hã?
Era uma B também. A vermelha, né? Que ele montou e daí, infelizmente, acabou. Não tocou o projeto pra frente, né? Ele chegou a montar ela, mas não tinha onde andar, né? Daí acabou tudo aqui no IC e daí acabou que ele decidiu vender o carro. Então, tanto o Esturion quanto o Binho me deram muitas dicas, assim, de como tocar o carro, né? E lógico que com a experiência da arrancada na terra, isso me ajudou pra caramba. Foi um mix de coisas, né? Mas assim, foi um passinho de cada vez. Hoje, as pessoas, né, algumas meninas dizem, nossa, mas como você consegue tocar o carro? Não foi de uma hora para outra, né? Exatamente. São quase 10 anos, um passinho de cada vez. Eu saí da arrancada na terra com um carro mais fraco. Fui para o No Prep. Lá no No Prep também eu aprendi a participar do que é um mata-mata de verdade, que foi no Armagedon, na lista. A lista me ensinou muito a ter aquele momento, né, de concentração. Aí depois disso é que eu resolvi. E eu, de todo esse período, eu nunca tinha feito um campeonato. Eu nunca tinha feito só fazer uma provinha aqui, uma provinha nem ali. Na terra. Na terra, deu certo da gente levar o carro, vamos levar. Não deu? Vamos só assistir. E assim, então eu nunca fiz nenhuma Copa aqui em São José, nenhum campeonato paranaense de arrancada na terra. Eu fazia as etapas que dava certo da gente ir. E aí, depois que a gente trouxe a Marajó de novo, né? A vida. E... Oi? Do Armagedon, tinha uma mudança radical nossa. Mudança de carro, mudança de preparador. Aí foi quando a gente virou tudo, né? Depois que a gente saiu do Armagedon do Campo Grande. E foi quando a gente foi para o Waterbox, né? Que é onde vocês estão atualmente. É onde a gente tá até hoje. E aí a gente foi reconstruindo ela na nova categoria, que a gente adaptou ela para Turbo B, né? Mesmo assim, a turbina é bem menor, o carro é mais pesado. Digamos assim, ainda tem coisa para extrair se quiser ficar dentro da categoria. A gente, para entrar na categoria de verdade, a gente teria que investir mais pesado, né? Mas como a nossa vida é em suaves parcelas, a gente termina uma coisa e começa a outra. E aí foi que eu peguei e falei pra ele, eu quero fazer um campeonato. E aí, olhando o ano passado, a gente olhou o calendário e pensou, putz, vamos fazer então brasileiro, 4 etapas no ano e vamos fazer aí vamos ver o que vai dar. Daí foi quando a gente acabou... falando com os patrocinadores, que é da página Mulheres na Arrancada, dizendo que eu iria levar o nome Mulheres na Arrancada junto comigo nessa participação do brasileiro. Então, eu acabei agregando uma coisa na outra, né? Isso aí até agora um tópico que a gente também vai entrar, que a partir do momento que daí você focou no campeonato e tudo mais, né? Você como embaixadora hoje, que eu acho que dá pra você ser... A gente pode enxergar você dessa maneira, embaixadora das mulheres na arrancada. Aonde entrou a Ju, promotora de eventos, que você decidiu fazer um evento assim específico para mulher? Então, foi lá em 2000. Então, quando aconteceu lá a minha participação, a primeira participação, a convite lá da 41, eu tive a oportunidade de falar com o Jackson, lá da locutor. E na época ele estava fazendo os trabalhos lá no Fora das Pistas. E ele me chamou falando, Ju, faz alguma coisa com a mulherada aí, né? Faz um quadro. Vamos fazer um quadro aí no meio do Fora das Pistas? Mulheres na Arrancada, o que você acha? Ele que deu o nome. E aí eu falei, sabe que é verdade? Aí depois daquilo eu fui num evento do VW, e fiz uma matéria para ele, andando em todos os lugares, sabendo onde é que tinha mulher e tal. E depois do VW a gente foi pro Festival do Velopark. Aí no Festival do Velopark de 2019, foi quando eu vi que tinham mais meninas e pensava assim, cara, mas só eu andando na arrancada na terra, eu já ia chamando as meninas. Vamos andar comigo. A Solange foi uma das minhas primeiras incentivadoras. Que na terra teve um crescimento bem legal, tinha bastante mulher andando. Sim, teve uma época que a gente teve 16 Penélopes aqui em São José? No Gastão. 16 meninas participando da categoria, assim, nossa, aquilo foi... Mas na arrancada na terra. Aí eu fui lá pro Festival Velopark. Daí lá tinha a Sabrina Lorene, a Fabiola, a Renata Pasqualetti, a Andressa Slova, a Bianca já andando de drag. Eu falei, cara, a Daisy, que andava com o Opala, que hoje é do Gianni. E eu falei, cara, mas quanta mulher bacana, né? Tipo, andando no asfalto, por que ninguém mostra a mulherada, né? Cadê a mulherada nesse mundo? Foi aí que eu voltei de lá e criei a página. E resolveu levantar a bandeira mesmo das mulheres na arrancada. Criei lá o Mulheres na Arrancada. Falei, vou fazer a minha página lá no Instagram e vou convidar e vou mostrar essas meninas. Porque como a gente tem que estar indo nos eventos,
levando os carros, né? Vou aproveitar o útil ao agradável e vou gravar as meninas. E ali eu comecei. Aí eu comecei chamando uma, chamando a outra. E vamos. E em 2021, o pessoal de Interlagos, nós achamos na internet ali, porque daí em 2020 a gente fazia muita live, né? Não podia ir nos eventos, a gente se fazia live lá na página, apresentando as meninas que já andavam. Então as meninas começaram... Dessa época, bem bacana. Aí não tinha o que fazer, não tinha mais evento, não podia sair de casa, vamos fazer live, vamos conversar. E aí eu conheci um pessoal lá de Interlagos, o pessoal de Interlagos falou, vamos fazer um evento de meninas, um encontro de meninas? Ju, você ajuda a gente? Falei, claro, nossa, eu não tenho, eu acho que eu não tenho, não é o momento ainda de eu fazer um evento, mas eu ajudo vocês na divulgação. Foram 4 meses de divulgação e o seu Nenê lá de Interlagos, ele foi o que realmente fez o primeiro encontro de arrancada de mulheres. Específico para mulheres, porque lá nós reunimos 97 meninas. Caramba! Cara, foi muito bacana. Nós levamos as meninas daqui, as meninas de São Paulo foram em peso. Hoje nós temos algumas meninas aí que começaram naquela época, naquele evento em 2021. Foi no final de 2021. E não pararam mais. Então, assim, muito bacana conhecer aquelas meninas naquele momento, sabe? A Lana, o Paleira, inclusive, estava nesse evento e eu chamei ela e falei, venha e ela tá aí andando, né? Teve a Lívia também, que andava nas antigas, a Lívia Loubet, e retomou nesse dia em Interlagos. E daí teve várias outras meninas, enfim, que começaram ali. E desde então a gente foi trabalhando. Daí no ano seguinte, em 2022, foi quando eu resolvi, a pedido das meninas, porque daí muitas daqui do Sul não tiveram oportunidade de ir para lá. E queriam um evento mais perto, talvez. Evento mais próximo. Eu falei, quer saber? Vamos fazer. Aí foi quando eu resolvi pedir uma data lá em Balneário e fiz o primeiro evento, que foi muito bacana. O evento é federado, né? O evento Mulheres na Arrancada hoje. Ele é um evento federado. Isso aí é uma coisa que eu não sabia particularmente, que era federado. É federado para ficar... Porque é aquele negócio, né? Se a gente veio para fazer história, vamos registrar, né? Exatamente. E daí, para registrar, precisa estar ali. Então, nós, no automobilismo, nós somos o evento federado. Então, a FAUESC nos ajuda muito nesse ponto. Eu não tenho o que reclamar, assim, porque às vezes as pessoas meio que reclamam interpretam mal e reclamam de federação. Isso, sabe? Porque federação não ajuda. Cara, mas eu não tenho o que reclamar da federação ali. A Camila, principalmente a Camila ali da FAUESC, me ajuda muito com isso, porque ela falou, Ju, vamos fazer. Inclusive, saiu na revista da federação, o nosso evento. Foi muito legal, assim. Bacana. Eu da FAUESC, eu tive contato só com o Kleber, que acho que dá uma ajuda lá, que trabalha lá pra FAUESC, faz a parte de vistoria e tudo mais. Até encontrei ele em Balneário agora também, que ele tava lá. Daí eu falei pra ele do podcast, eu falei, cara, eu quero te levar lá um dia e tal, porque a gente trocou umas ideias, ele falou de umas histórias das antigas, de racha, daí eu falei, não, nós vamos te levar lá. Não, ele tem que vir, porque eu creio que ele deve ter muita história pra contar. Mas ele tá sempre lá nos eventos, né, então, assim, é bem bacana essa participação da federação com a gente ali, essa parceria, né, da FAUESC. E então a gente começou com esse evento, aí no outro ano nós fomos fazer a segunda edição. Tava tudo certo para ser em Balneário Camboriú, tudo esquematizado. Aí aí veio o calendário brasileiro lá e acabou trocando. Trocou uma data, ia bater na mesma data que o nosso. E como a gente trabalha com transporte, ia ter carro para levar para lá. Não ia ter como, eu acabei tendo que transferir para uma outra data. E foi em Sorocaba. Aí em Sorocaba foram mais ou menos umas 30 meninas que participaram do evento. E foi muito bacana também, porque daí tive a oportunidade de ficar mais próxima de algumas meninas de São Paulo. De conhecer mais, ter um contato mais físico, né, com algumas pessoas. Fizemos lá na 015, onde roda 015 hoje, né? Que é o evento da Arena Carnelós, lá em Sorocaba. Foi muito bacana, foi muito legal. E aí, o ano passado, eu não fiz o evento justamente porque eu queria fazer o campeonato. Então eu não ia dar conta de fazer... focar em alguma coisa. Eu não ia dar conta de fazer o campeonato. Eu imagino, né? Eu nunca organizei um evento dessa proporção, mas eu imagino que, tipo assim, não é decidir e fazer. Ao longo do ano inteiro você vem lidando com as coisas. Né? Que nem agora a gente vai fazer o evento dia 30 de agosto e a gente tá já numa pegada desde o começo do ano. Porque querendo ou não, tá na estica já, né? Tá perto. E agora já faltam 3 meses praticamente. Então, assim... É uma correria para você poder fechar patrocínio. E isso ainda que a gente demorou para receber a data, né? Por quê? Porque quando sai os calendários, sai
uma pista, depois a outra pista, para não conflitar as datas. E aí eu fiquei por último, porque a Balneário é muito disputado. Roda 041, a 47 e a 48, fora os outros eventos de drift. Então, assim, eu queria um sábado, né? Porque as meninas vêm de longe. Quem vem de longe é muito mais viável um sábado do que o domingo. Exatamente. Ou sexta-feira tem muita gente que trabalha. Sim. Então, porra, é uma correria, né? É toda uma programação, tanto para quem tá promovendo, porque quem vai participar. Sim. E aí eu pensei, putz, agora como é que a gente vai fazer? Falei pro Marcel, acho uma data. Daí ele falou, Ju, vou tentar encaixar alguma coisa aqui. Graças a Deus ele conseguiu o dia 30 de agosto pra gente desse ano. Pô, bacana. E aí vai ser num sábado, né? Então a gente já tem trabalhado muito na divulgação. Todos os eventos lá em Balneário a gente aproveita pra divulgar. E o lugar lá é extraordinário, né? Não, o lugar é sensacional e a gente se sente em casa, né? Exatamente. Pra gente que é de Curitiba, é um lugar, digamos assim, das pistas que a gente tem na nossa região, no nosso estado, né? Lá, lógico, Santa Catarina, mas o acesso para ir é mais fácil, né? O acesso pra gente ali, tem ali de Guarapuava, mas é a mesma distância, né? Mas a gente, pra ir ali, é muito fica mais prático pra ir, né? Exatamente, é mais prático, a gente já conhece, já tem onde ficar, né? A gente já sabe como é que funciona ali o esquema da pista. Então é mais tranquilo. É amizade também com o pessoal lá. E que nem eu tava falando até da própria Copa Top 10 lá, né? Que nós tava comentando até no off ali. Cara, a gente vai pra lá, tem mais gente aqui de Curitiba do que acho que lá de baixo, né, cara? Não, então tem muita engraçado. Gente então, que vai daqui. Então, pra gente é como se fosse o nosso aí que é lá agora. Exatamente. Né? Então, assim, ó, moçada, você veja, ó, dia 30 de agosto, é um sábado, já se programe aí você que às vezes quer que a tua esposa, a tua namorada, alguém da família pra participar desse mundo da arrancada, pra talvez a mulherada aí que não participou até hoje como piloto, né? Que participe para entender um pouco o que os maridos sentem, por que a gente é tão doente por esse esporte. Então, talvez, às vezes, é uma oportunidade da mulherada passar a entender os maridos. Sim. Né? Vamos por assim. E uma coisa que eu falei que eu vou colocar como slogan, que é para melhorar o relacionamento, né? Porque exatamente. Aí os dois falam a mesma língua, não tem mais briga, se chega a peça na casa lá, não tem mais aquela brigaceira, né? Então, a briga vai ser o contrário, viu? Termina o carro porque eu quero andar. Exatamente. Vamos investir no carro que eu quero andar. Exatamente. Mas bacana, e é um evento, né, Ju, que eu acho assim que você não precisa necessariamente ter um carro de arrancada. Não, Pra quem tem um carro do dia a dia ali, porra, pega e vai brincar. Sim. Só pra ver como que é, ter essa experiência, exatamente, né? ter essa noção do que é estar ali no Pinheirinho, pra você alinhar, estando com o carro original, você vai brincar E lá também. vai ter uma divisão de categorias ou não? Vai sim. Assim, a gente trabalha por tempo, né? Com categorias por tempo, justamente para não limitar os carros, né? Para tentar adequar, cada um adequar no tempo que for mais viável. Então, assim, o principal objetivo do evento Mulheres na Arrancada é aumentar a participação das mulheres em eventos maiores. Em cada evento que tem ali um crescimento de número de participantes mulheres, é muito significativo, assim, para mim, porque, pense, há anos atrás, quando eu comecei, assim, dava para contar nas duas mãos quanto de mulheres tinha pilotando aí no Brasil, né? Assim, que a gente conseguia notar, ver, lógico que tem mulheres que andam há mais tempo, mas que começaram a ser notadas desde que a gente começou com Mulheres na Arrancada. O ano passado, o Pascoal me chamou e falou, Ju, tivemos 165 mulheres federadas só na arrancada. Então, assim, ultrapassou kart, que é uma a que sempre está no topo, né, em federação. Então, assim, a arrancada passou tanto no kart. As mulheres também se destacaram pra caramba. A gente teve muitas meninas aí andando e sendo recordistas de categoria. Então, isso que é bacana, porque eu acho que hoje a arrancada tá voltando a ter o reconhecimento que tinha uns anos atrás, né? Então, assim, porque isso eu acho que deve-se muito às listas, na verdade, né? Sim. Até não até aos campeonatos federados. Eu também acho que essa opção de você ter aonde andar, né? Conta muito. Hoje, por exemplo, o Rio Grande do Sul tem várias pistas no prep. Eles fazem ali no Tarumã, Guaporé. Eles têm o pessoal que anda lá em Juí, Xanadu, Santa Cruz. Tem várias pistas menores que a galera tá... E aí, aquele cara que pensa assim, putz, eu não tenho um carro para uma lista, para andar no topo de uma lista. Eu não tenho um carro que possa andar numa federada. Ele vai se encaixar em algum desses eventos e isso tem ganhado muita visibilidade. Por isso que até a gente estava comentando, de novo, falando aqui da Copa Top 10. Sim. Porque eu acho que a oportunidade de muita gente é adequar o seu carro numa categoria. Sim. Porque eu acho que a evolução, talvez isso não, nas federadas, talvez não.
Mas a evolução dos eventos de arrancada hoje, seja no prep ou não, eu acho que é as categorias por tempo. Sim, sim. Porque é mais fácil de você escolher uma categoria e brigar por ela. Exatamente. A top 10 é um exemplo de que isso dá super certo, porque todo mundo tem chance de ganhar. Desde o cara que tem um carro de 10 segundos até o cara que tá com um carro de 5 segundos. Porque daí, tipo assim, né? Então, cada um na sua categoria... Pode andar e outra, os carros ali estão tão acirrados que não sei se você acompanhou esse final de semana, mas era tudo na reação. Então, a briga tá na reação. Tá na reação, porque os carros realmente, se é 7.5, o carro tá virando 7.5. Então, vamos brigar pela reação. Então, aí vai muito piloto. E assim como o Jean comentou ali de fora, ali, que é uma coisa que eu também já tinha percebido, que é assim, fica mais legal pra quem assiste, porque, pô, você pega numa categoria lá, uma 7.0, uma 6.5, pô, tem Gol, tem Chevette, Sim, tem Fusca. tudo. Então, esses carros que praticamente viram o que é as listas, que é uma variedade de carros ali se enfrentando, Sim, né? se enfrentando. Porque você vai pegar uma prova federada, né? Que nem eu lembro antigamente, né? Que o AIC ali, né? O nosso autódromo aqui de Curitiba era estourado, né? Na questão da arrancada. Porra, na hora que vinha alinhar Turbo B, senta que só vai ver gol. Então vinha lá 30, 40 gol ali naquela categoria ali. Não, hoje ainda as federadas ainda são dessa forma, né? Tipo, tem a Turbo C, tem a Standard, a Turbo C, daí a Turbo B, aí a Light, né? Que tem bastante. Nossa, a Light pensando como público, é mais legal de ver essa variedade de carros, né? Exatamente. Aí, né, a questão das federadas, né? As pessoas acham assim, cara, meu carro não aguenta. Porque não aguenta andar numa cola, né? Especificamente. Então, acaba que vai indo nesses outros eventos que tem por tempo. É o que eu digo, né? Ali a top 10, eles pegaram a fatia do bolo que ficou sem poder andar numa lista top e ou sem numa poder federada. andar numa federada. E uniu isso daí e aí Tanto anda. que, cara, tem que dar briga pra você conseguir uma inscrição na top 10. Exatamente. A última agora demorou 1h15 e acabaram as inscrições. Pois é, eu fui o número 30 e poucos, acho. Você conseguiu bem. Só que daí eu acabei não andando por outros problemas que a gente teve no decorrer e acabei que não conseguia andar. Mas voltando ao assunto do evento das mulheres na arrancada, vai ter um número limite de inscrição? Não vai? Então, a gente ainda não sabe. Na verdade, assim, eu creio que eu vou precisar, sim, limitar pelo volume que eu tô vendo de meninas que querem participar. Porque como é um dia só de evento, e muitas meninas é a primeira vez que está participando, quando é um evento assim, como a Top 10, que os pilotos já estão acostumados, um piloto ali demora em torno de 2 a 3 minutos para largar, né? É a contagem que a gente faz para poder rodar o evento. E as meninas podem demorar um pouco mais. Então, pode ser que elas consigam largar ali, demore uns 5 minutinhos para você poder pegar o pinheirinho. Principalmente alguém que tá aprendendo a andar num evento, né? Exatamente. Então, assim, e o objetivo realmente é esse. Para que elas se sintam à vontade de usar a pista. Largou no pinheirinho ali, queimou, volta dali mesmo e tenta de novo, sabe? Tipo, uma coisa assim que não vai ser chamado por categoria. Vai ter essa comodidade. Vai ter as categorias, mas a pista vai ser liberada. Vai ser selecionar pelo número do carro, talvez. Isso, ali, né? Na hora que ela for largar, o número do carro, o pessoal da já cronometragem puxa na categoria dela. E ela larga pela categoria dela, vai ter a opção de mudar de categoria, caso, né, veja que o carro está abaixo da categoria ali, ela pode mudar uma vez. E o acima também. E também na questão de você aproveitar a pista, sabe? Tipo, não deixar elas com aquele nervoso. Porque, assim, às vezes a menina começa ali, se tá num evento, ai meu Deus, vai chamar minha categoria. Minha hora. Vai chegar na minha hora. Ai meu Deus, eu tenho que me preparar, porque ali não, ali assim, vai chegar... O preparador ou o marido chega, vamos, mozão, deita de boa, vamos lá então. Como é que você tá? Vamos fazer assim, senta ali no carro, explica o que tem pra fazer. Tá preparada? Vamos lá pra pista? Vai lá, faz um xixizinho antes pra não dar vontade na hora que estiver na fila. Serão 10 horas de pista praticamente liberada e a gente como é esse formato, daí não tem a necessidade de ter treino, né? Não então, tem tipo, treino, é valendo do começo ao fim. A gente valida todos os tempos. E aí, no final do dia, daí, depois, por exemplo, eu me cadastrei na 9 segundos, mas o meu carro tá virando 8 e eu quero mudar. Então, vai lá, muda para 8 segundos e daí depois os primeiros tempos são descartados. Daí começa a valer depois da mudança. Então, vai ser feito dessa forma.
para que as meninas possam aproveitar o dia todo na pista. Serão 10 horas de pista liberada e o tempo todo elas vão ter, tipo, se o carro aguentar, né? Tem meninas ali que fazem circuito, né? Sai e já entra de novo. Então, devido a isso e por ser um dia só e tô vendo que a adesão das meninas vai ser bem grande, eu creio que eu vou ter que limitar, assim, o número de participação. Muito bacana. Dessas aí, você já pode deixar uma reservada pra nós lá. Com certeza, vou já tá... E aproveitando, pessoal, assim, o evento já tá aí, então, assim, se você é dia 30 de agosto, então, assim, se você tem interesse, seja de uma pessoa da família, namorada, esposa, participar, já vai se programando, acompanhando Mulheres na Arrancada lá no Instagram. É @Mulheres na Arrancada, né, Ju? Isso. Então, acompanha lá que a Ju vai soltando as novidades, na hora que tiver abertas as inscrições. Então, assim, e quem não for que vá para participar. Sim. Vai acompanhar um amigo, vai acompanhar uma amiga, vai estar lá toda aquela estrutura belíssima do Speedway. Esse ano a gente está programando, até é a primeira vez que eu estou falando nessa questão, porque nós temos uma piloto que trabalha muito a inclusão das crianças, né? Com alguma necessidade especial. Ela tem um filho autista, é a Andrea do Chevette Stitch, e ela tem o Gu é um autista, e ela faz a inclusão dele. Ele ama o Chevette e ele ama estar na pista. Então, assim, abafador de ouvido sempre, ela no jeito... dentro das preparações necessárias que ele precisa. Dentro da necessidade dele, ela vai adaptando para ele participar junto com ela. E como ela tem essa inclusão, esse trabalho, a gente vai fazendo o nosso evento a tenda da inclusão. Por quê? Porque eu vi que tem muitas mães que têm os filhos que precisam de alguma... E não às vezes não participam do evento porque fica mais atento com os filhos. Exatamente. Porque, meu filho não vai aguentar ficar tanto tempo lá só olhando o carro. Então, a gente vai ter a tenda com brinquedo sensorial, com brinquedo para brincar no chão. Vai ter um Mara Kids, alguma coisa assim? Vai ter ali um espaço destinado só a eles, com pessoas ali que tem esse treinamento já exatamente, para estarem ali. E também a gente vai fazer um momento para eles irem até a pista, para conhecer ali a pista, ter aquela sensação de pegar no pinheirinho, de ver como que funciona a parte ali de dentro da pista mesmo, que eu acho que isso é muito bacana. Que não são todas as crianças que tiveram essa experiência de entrar na pista. Ainda mais crianças, né, com algum tipo de necessidade especial. No caso dos autistas, né, muitos são sensíveis, a audição é super sensível. Então, a gente vai ter abafadores de ouvido lá disponível para quem precisar. E outras mães que tenham filhos que precisem, mas que querem estar lá no meio, vai ter esse espaço lá destinado a assim, eles. Na minha visão, né, digamos assim, como homem, como piloto, né, hoje pai de família, eu tenho a minha filha pequenininha, eu vejo assim, a importância da Mulheres na Arrancada, não só no aspecto de levar a mulher para acelerar, mas em tudo isso aí que você tá falando, da parte da inclusão, de levar a família e de levantar uma bandeira, porque eu acho que a arrancada em si é uma categoria muito marginalizada pela sociedade, né? Sim. Que a gente prega aquela famosa frase que... Os maloqueiros. A arrancada não é racha, né? Então, assim... Mas a gente é taxado como rachador, né? Na verdade, assim, é o velho México, né? Cidade do México que habita em nós. Mas eu vejo a importância da Mulheres na Arrancada nesse aspecto. Exatamente. Não só, digamos assim, no fato da mulherada ir lá para acelerar, mas em tudo isso aí que a gente falou agora. Sim, a gente também tá com a previsão de fazer, sabe aquela arrancada para as crianças, que as crianças que tem nas redes sociais, os carrinhos os carrinhos elétricos, então a gente vai fazer uma mini pista. Se tudo der certo, né? A gente só tô dependendo, na verdade, do Agno, da cronometragem, ver se o pinheirinho tá funcionando para instalar o pinheirinho para as crianças. E a gente vai colocar a criançada de patinete, de bicicleta, de carrinho elétrico, do que tiver ali, para poder fazer as largadinhas deles ali, sabe? Pequenininha, lógico, não vai ser nada grande, só uma coisa meio simbólica. É só simbólico para eles terem esse momento ali de contato também com o pinheirinho e com as largadas ali. Então, eu só tô dependendo disso, mas já tá quase certo. E o evento lá quem vai fazer daí é o Agno daí? Aí a cronometragem vai ser da Speedway, mas nesse caso a gente tem a Iva, que é a esposa do Agno, que é a nossa diretora de prova. Então, o evento é 100% feminino, quase 100%, porque nós estamos precisando de uma locutora,
que possa fazer parte, que possa compor esse time de locutores do Brasil. Então, os meninos também empenhados aí em procurar uma mulher que entenda de arrancada, que tenha uma boa dicção, que tenha uma voz, né, de presença. E queira, talvez, topar como um desafio também, né? Sim, exatamente. Então, assim, até o momento, quem vai fazer a locução do evento é o Diego. Então, o Diego já sabe que nós vamos colocar a peruca nele pra ele não participar. Tem que colocar só a peruca, tem que colocar a roupa da Mulher Maravilha também, porque a bandeira das mulheres na arrancada é o brasão da Mulher Maravilha. Então, a gente falou que vai colocar um cropped, porque agora ele tá magrinho, então vamos colocar um cropped nele, né, com a camiseta Mulheres na Arrancada. Mas é o que a gente tá vendo, assim, que a gente vai ter que fazer se a gente não achar uma locutora, né? Mas ele vai estar lá para dar o suporte de qualquer forma. Então, assim, a gente vai ter a mulherada na cronometragem, lá temos a Nath na cronometragem, nós vamos ter a Iva, de diretora de prova, a Camila, que é da FAUESC, que vai ser a nossa comissária desportiva. E é bacana, porque assim, como se trata de evento de mulheres, então aonde tiver mulher que dê pra encaixar ali, tem que ser mulher. Lá desde a entrada do parque até lá dentro vai ser tudo uma mulherada que vai comandar. Aí temos também vistoriadoras, né? A Solange geralmente é minha vistoriadora das meninas lá para participar. E assim a gente vai fazendo ali o que der para incluir a mulherada nesse meio, a gente vai fazer. Então, assim, ó, para ressaltar, galera, que aqui a gente já tá caminhando pro fim hoje do episódio, mas assim, ó, até a data do evento, eu já conversei com a Ju no off, a gente vai fazer um programa aqui voltado especificamente para esse evento, que vai ter só mulheres na bancada. A gente vai trazer, de repente, mais umas 2 convidadas além da Ju. Não sei se eu vou estar aqui fantasiado ou não. A gente coloca uma peruca em você também, ou se a Ju que vai se encarregar de fazer aqui tocar o programa, né? Com as convidadas que ela decidir trazer. Pode ser. Ela vai decidir quem que é, vai fazer o convite, a gente vai avisar previamente. Até lá já vai estar sendo divulgado, né? Então, assim, para também dar um esclarecimento para vocês sobre o Ristalks aqui, né? Que é um quadro dentro do meu Instagram, vamos supor assim, das minhas plataformas lá. E a gente tá fazendo, a princípio, tudo gravado, tá, pessoal? Então, hoje nós estamos gravando aqui, ó, hoje é dia 22 de maio. Provavelmente vocês vão estar assistindo na íntegra o programa completo a partir de que virar o mês. Agora, a partir do dia 1º, eu vou definir uma data da semana para estar soltando, tá? Então, assim, agradecer a Ju, né, por ter topado esse desafio também, de vir no primeiro episódio e tal, né? Mas a gente topa tudo. Não, tem mais coisa pra contar, que nós estamos encaminhando pro fim, a gente tem horário aí com o Andres aí, que é o nosso diretor ali técnico. E, Ju, quer aproveitar esse momento, então, para de repente você fazer ali um agradecimento, talvez aí, de repente, convocar novos patrocinadores, o espaço, o microfone é teu agora. Eu, primeiramente, agradeço a Deus, né, por ter dado essa oportunidade aqui pra gente, né, de estar nesse espaço aqui que você tanto lutou, né, pra fazer. É uma ideia de muitos anos, né? Que, graças a Deus, aí tá saindo do papel e tem tudo para ser um sucesso. E agradecer também a todos os nossos patrocinadores, né? Do evento Mulheres na Arrancada também. Eu tenho a minha listinha, a minha colinha aqui. Solta aí a lista, o verbo agora de agradecimento. Porque, graças a Deus, tem muita gente que acredita, né? E vestiu a camiseta do Mulheres na Arrancada como realmente um projeto que veio para ficar, que veio para lançar as meninas. E uma coisa que eu digo que o meu maior sonho é quando a Mulheres na Arrancada deixar de fazer o sentido que ela tem hoje, né? Que hoje o objetivo é incentivar. Mas o meu sonho é que um dia seja tão normal a participação das meninas no meio do automobilismo que deixe de fazer sentido no incentivo, sabe? Que seja só mesmo para mostrar a mulherada. E lógico que aquelas vão continuar incentivando e uma incentiva a outra. Então, assim, graças a esses patrocinadores que a gente tem aqui hoje, é possível tocar esse projeto e fazer o evento para a mulherada toda. O Amorimoto, de rodas, né? Que são os melhores aí. Inclusive, as rodas da Marajó vai ter mais um alívio de peso aí por conta dele. Sim. Ceramic Power tá com a gente esse ano. KF Turbos. O Ferretti Cabeçotes, lá da Bia Ferretti. A Ferretti também é sensacional, recordista nacional aí, né? Tem apenas... Agora ela tá com 14 anos, mas desde muito pequena aí andando nas pistas. A Force Power com as baterias, né? A Inge Pro, RS Performance, a JG Guinchos, que tá sempre aí levando os carros para lá e para cá. Os carros, né? Sempre indo, trabalhando firme no transporte. A 977 Performance, a Hiperfreios, a Japa Parts e a Fonte Life
da água mineral e a DCT Turbos também são os nossos patrocinadores. E só gente boa, né? A galera aí abraçou a causa da mulherada. Que abraçou a causa aí. Porra, e legal. A gente também tem o apoio, né, de algumas redes sociais aí das páginas, né, do pessoal das mídias, que são o pessoal que sempre marcam as meninas. Estão nos eventos fazendo cobertura, vê que tem uma menina, eles já gravam, já mandam pra gente, ou então posta, coloca a gente como collab lá pra mostrar a mulherada, que é a Drag Race Nacional, o Franco do Eber lá de Balneário, o Jason do No Prep 201, a Turbo Art, o Joel, que é lá do Rio Grande do Sul, que está sempre mostrando as meninas lá, e o Eric da EB Fotos, e também o XTM Racing lá, e a Take Racing, que também estão com a gente aí, mostrando a mulherada e nos apoiando e fazendo a divulgação desse evento aí, que tem tudo para ser o maior evento aí dos últimos tempos em relação às mulheradas. Isso aí, estamos torcendo para isso. E é isso aí, moçada. Então, assim, nós estamos... E eu quero aproveitar, deixa eu falar rapidinho, que eu trouxe aqui o nosso boné aqui da Chapebras, que nos patrocinou também com os bonés. Um para você, um para a esposa, aí sim, pra Angélica, e pra pequenininha a nossa camiseta, né? Com a nossa logo aí, que é a logo Mulheres na Arrancada. Aí a Aurora já tá vindo no vestimenta já aí pra... Viu uma com a logo camiseta aí das Mulheres na Arrancada aí, ó. E acho que já vai ficar do tamanho dela, já é presente de aniversário. Aí, o aniversário dela é dia 2, ó. Aí, ó. Já tá aí, já vai uniformizada pro nosso evento. Aí sim. E agradecer também ao meu marido, né? Que tá sempre aí comigo, sempre me incentivando, sempre me deixando aí andar, né? Com o carro que era pra ser dele, mas agora é meu. Porque daí até tem um tabu, né? Que diz que tem assim, ó, quando as mulheres começam a andar melhor que os homens abandonam. Abandonam, Já né? faz tempo que eu não vejo você andar, hein, já. Queria mandar um abraço pro meu amigo Bernie também. O Bernie voltou agora, mas tem vários que vão perdendo os carros, né? Mas é Verdade. isso. Mas agradeço de coração mesmo por fazer parte desse momento aqui, de dar início nesse novo projeto seu. Aí. E vai ser sucesso com toda certeza. É isso aí, pessoal. Então eu agradeço imensamente aí. Se você também considera talvez estar apoiando aí o nosso projeto, entre em contato aí pelo meu Instagram, André_Negrelo. Né? Então a Ju também vai estar divulgando lá na página lá, né? Já colocou umas fotos de bastidores. Então a gente está procurando também, assim como você tem os patrocinadores, a gente também está procurando alguém para encabeçar esse projeto aqui, para a gente ir longe, trazendo o pessoal para contar a sua história, para contar sobre o seu passado, o seu presente, o seu futuro. E eu acho que falta um espaço hoje pro pessoal da arrancada, né, Ju? Falta. Porque às vezes é tão difícil a gente ter ali, conseguir manter os carros andando, porque hoje, infelizmente, tudo é muito caro, né? Então, assim como eu dependo de praticamente tudo para fazer no carro. Do preparador, então eu não sei fazer muita coisa, o que eu posso fazer, eu faço, né? Assim como vocês aí. Sim. Então é isso aí, galera. Deixar aqui o meu agradecimento. Meu agradecimento também ao Andres aí, que cedeu o espaço pra gente, encabeçou esse projeto junto, aqui da One Way Productions e Podcasts, é isso aí. Muito obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.